O Tribunal Superior Eleitoral retoma hoje o julgamento da ação que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível até 2030. Bruno Pinheiro chegando ao Jornal da Manhã nessa sexta-feira. Sempre uma alegria, Bruno, um prazer tê-lo por aqui. Seja bem-vindo. Quais os detalhes da expectativa para essa sessão de hoje, Bruno? Oi, Adriana, você um ótimo dia. Quem nos acompanha é sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Inicialmente, nesta sessão, o voto da ministra Carmen Lúcia. E que, diferentemente dos outros ministros, a expectativa é que não seja um voto longo. Ela sempre é mais objetiva e isso, é claro, é um julgamento de um ex-presidente da República. A gente não iria assistir somente os ministros acompanhando o relator. É claro que eles iriam divulgar as suas ideias, os seus entendimentos. Então, estamos assistindo vários votos longos e a expectativa é que o voto da ministra Carmen Lúcia não seja tão longo assim e que seja mais objetivo. Na sequência, o ministro Nunes Marques, aí está sobre ele a expectativa de também ser a favor de Jair Bolsonaro, ou seja, ir na contramão dos outros ministros, e o último que vai declarar o seu voto será o ministro Alexandre de Moraes. Aqui o entendimento é que já vai chegando nessa composição de 5-2. Essa sessão que será retomada ao meio-dia nesta sexta-feira. Essa é a última sessão antes do recesso judiciário. A expectativa era encerrar ontem, mas agora vai finalizar nesta sexta-feira esse resultado de uma ação. A gente relembra que esse é um julgamento que reflete ali aquela reunião de Jair Bolsonaro lá na residência oficial no Alvorada no dia 18 de julho de 2022. Um assunto que rendeu e muito, uma reunião com os embaixadores. Ontem, ao vivo, aqui no Jornal da Manhã, o ex-presidente da República revelou que não se arrepende de realizar essa reunião e que não vê nada de ilegal naquele encontro com os embaixadores. Adriana. A Jovem Pan acompanha mais essa sessão hoje. Agora, Bruno, existe uma preocupação do PL de que Jair Bolsonaro, caso se torne mesmo inelegível, se afaste do cenário político e de alguma forma prejudique, afete a legenda? Olha, eu cheguei a ouvir alguns nomes ainda ontem à noite. Existe um receio, Adriana, de que se repita o que nós assistimos lá no finalzinho de 2022, após o resultado das eleições. Porque, de fato, existe uma vontade de Bolsonaro voltar a disputar as eleições em 2026, afastar ele do jogo. Estamos há cerca de quase 4 anos, na verdade, de uma eleição à presidência da República e ele já sendo retirado do jogo. Então, ele recebendo essa informação, a condenação, o receio é que ele fique recluso, na verdade, que ele fica tenta acalmar um pouco essa rotina de viagens da forma que já está acontecendo e não tenha essa força de vontade de continuar lá em 2024 fazendo essas articulações, ajudando na oposição e também na escolha de um nome, de um sucessor lá em 2026. Ele reforça dizendo que vão recorrer os recursos, né? Os advogados vão atuar, inclusive o advogado de Bolsonaro é ex-ministro da Justiça Eleitoral, lá estava em alguns julgamentos. Então a expectativa é que ele fique de fato sendo esse articulador, mas uma outra ala tem esse recesso de que ele não continue com o mesmo ânimo para tentar articular as eleições em 2024 e 2026. Jair Bolsonaro, que estava ontem no Rio de Janeiro, hoje está em Minas Gerais e a expectativa é que ele retorne ainda hoje à capital federal e aguarde o resultado do julgamento. A Jovem Pan vai acompanhar essa retomada e o resultado final, o entendimento na Suprema Corte Eleitoral. Adriana. Claro, o futuro político de Bolsonaro e do PL a gente acompanha por aqui, ao vivo de Brasília, Bruno Pinheiro.